Olá a todos, aqui quem vos fala é o Apóstolo Cana, líder e visionário do Ministério Embaixada Espiritual do Céu na Terra. Estamos num programa muito abençoado e quero já dizer bem-vindo a todos vocês ao mês de fevereiro, que é denominado Mês do Amor. E estamos a falar especificamente sobre uma série de temas que vão abençoar a vida desde você que é solteiro, namorado, você que é noivo, casado. Estaremos falando sobre relacionamentos com propósito. Antes de continuarmos, gostaríamos que você se inscrevesse nos nossos canais, Facebook Embaixada Espiritual do Céu na Terra, Instagram, TikTok e YouTube, para que você receba conteúdos ricos e abençoados. E vamos dar sequência ao nosso programa abençoado, relacionado a sentimentos, a emoções, que são partes muito integrantes do ser humano. Shalom, graça e paz a todos vocês. Daqui fala para vocês a pastora Liliane Kassuma. E é com muito amor, muita alegria que estamos a fazer esse podcast para abençoar muitos e muitos corações. Esta é a primeira de muitas edições. Eu tenho certeza que teremos um tempo maravilhoso, onde vamos poder aclarar a mente de muitas pessoas acerca desse tema muito pertinente: relacionamentos. Amar com propósito. Amar com propósito. Então, não sai daí, como disse o meu amado esposo, se inscreva no nosso canal, siga-nos nas redes sociais, porque, como disse, essa é a primeira de muitas edições e eu tenho a certeza que você será super, hiper, mega abençoado. O começo de tudo para uma relação passa, em princípio, pelo termo cortejo. Obviamente, para algumas pessoas, principalmente a camada jovem, cortejo é novidade. Mas sabemos que cortejo consiste num conjunto de atitudes que um indivíduo toma para se dar início a uma relação. Veja, toda relação tem um princípio. E o que define, por exemplo, o fim ou a estabilidade desta relação é como começa. E eu costumo dizer que tudo começa pelo princípio. Tudo começa pelo princípio. O começo de tudo vai definir sempre o fim. E nós dissemos que atitudes certas, não é, geram ações certas. Então, a questão do cortejo define muito como e até onde uma relação vai chegar. Por exemplo, muitos jovens atualmente não conseguem ter uma relação boa porque eles não conhecem a questão do cortejo. A questão do cortejo eu chamo de princípio. É o princípio que norteia a vida de uma pessoa, que norteia as intenções de alguém. Então, se as tuas intenções forem boas, o começo de uma certa relação será boa. E se o começo de uma certa relação vai ser boa, o fim também vai ser boa. E quando dizemos aqui fim, quero que fique claro, eu não estou a falar o fim de uma relação. Eu estou a falar exatamente o fim na perspectiva de que uma coisa começou exatamente e depois o final, por exemplo, a morte, o fim de uma relação aqui dentro de uma perspectiva mais bíblica. Então, exato. Então, cortejar é exatamente isso. Consistem em atitudes que definem o fim de uma relação. Pois é. E, pastor, só para reforçar aqui esse tema sobre o cortejo, para muitos jovens do século XXI, o cortejo é coisa do passado. É coisa dos nossos pais, coisa antiquada. Então, é uma coisa ultrapassada. Mas eu acho não, tenho a certeza que não. Eu acho o cortejo, só mesmo a palavra cortejo é algo assim bem clássico. E muita gente despreza esse tempo do cortejo por não saber, na verdade, o propósito. Por não saber o propósito, por não ter conhecimento do porquê que
tem que se cortejar alguém, tem que se conquistar alguém. Como disse o pastor, é um processo na qual a pessoa mostra de forma intencional o sentimento que tem por alguém, né? Porque como cristãos que nós somos, nós temos etapas até chegar ao casamento. E uma vez o pastor disse algo muito bonito, que todo namoro deve ter propósito. Namoro sem propósito não cumpre aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. Todo namoro que não tem propósito sempre vai cair no pecado. Sempre vai cair não vai ser um modelo para as outras relações, outros jovens poderem se inspirar. Então o cortejo é importante porque é a fase inicial. Não é a fase de se emocionar com o corpo da menina, por exemplo, com a postura do rapaz só. Não é uma fase só de ver ou explorar o exterior, mas conhecer o interior, a intenção, saber se o coração deste jovem, a intenção dele, o que ele sente, a visão dele casa com a minha. Então, dentro do cortejo nós aprendemos muita coisa. Dentro do cortejo nós conhecemos bem quem é essa pessoa que nós pretendemos caminhar juntos. Sim, é um conjunto, o cortejo é um conjunto de atitudes, né, para se conquistar alguém e isso tem um propósito. E o propósito é exatamente se levar essa pessoa para o matrimônio. Yes. Mas veja que é importante. Quando você entra numa relação onde tem duas pessoas de sexo oposto, as pessoas estão propensas a caírem em muitos erros. É aqui onde entra a questão do cortejo. O cortejo faz o quê? Impõe limites. Limites físicos. Não é você entrou numa relação e o foco principal é em tocar na menina, ou a menina tocar no rapaz. Então, neste caso, nós não estamos diante do cortejo. Nós estamos diante de pessoas que têm, na verdade, orgulhos próprios, né? Quando você quer tocar no corpo de uma menina é porque você já foi muito bem ensaiado, você quer simplesmente tomar vantagem e isso não cumpre o propósito. Então, já o cortejo entra no sentido de colocar um certo grau de disciplina, por exemplo, e limites, o respeito dos valores da menina, o respeito dos princípios, e eu estou a falar de respeitos familiares, o respeito que a igreja transmite, o respeito que esta pessoa cultiva no seu meio social, nas relações interpessoais que essa pessoa tem, porque nós somos o que os nossos lares nos fazem, o que a igreja nos faz, ou seja, todo esse conjunto de ensino, na verdade, vai cair para o cortejo. E é aqui onde as pessoas entram numa relação e saem mais felizes do que outra, assim como também podem sair feridas, né? Realmente isso é verdade. E o pastor tocou num ponto muito pertinente. O lar formata o ser humano. Por que eu digo isso? Aqui entramos um pouquinho na psicologia, porque comportamento gera comportamento. Toda pessoa que foi mal formatada no seu lar vai querer levar isso para a sua relação. E às vezes é uma atitude negativa. Às vezes é aquele indivíduo que cresceu no lar onde viu o pai a maltratar a mãe. Às vezes é aquele indivíduo que cresceu no lar onde nunca viu o pai a beijar, a abraçar, a dar afeto, carinho, eu te amo, que parecem ser coisas insignificantes, mas que têm um poder relevante nas relações. Então, quando a pessoa não recebe esse afeto, a pessoa também tem dificuldades de dar. Por isso é que ele vai pensar que cortejo é chegar, beijar, pegar, tocar. Por quê? Porque ele nunca recebeu esses princípios desde a base. Nunca recebeu amor, nunca recebeu educação. Educação nós recebemos do nosso lar, não da escola. Da escola nós recebemos formação. E muitos jovens, por não terem esse princípio de base, eles vão. Não existe cortejo para mim. Conheci alguém, é logo para a cama para a gente se conhecer. Se tu me ama, demonstra na prática. A velha frase é vossa ouvir, mas que muita gente infelizmente tem interpretado de forma negativa. De igual modo as mulheres, muitas mulheres pensam, muitas meninas no caso, pensam que ser cortejada é quando o jovem lhe paga saldo,
No primeiro encontro, o moço já tem que transferir 20 mil kwanzas. No primeiro encontro, o moço já tem que trazer, que nem nas apresentações, né? Tem que trazer pelo menos uma grade de gasosa, um barril de vinho. Por quê? Na verdade, isso começou da base. As famílias precisam cultivar o amor, o respeito, afeto, proteção, cuidado dentro de casa para que nós tenhamos uma sociedade melhor. Muitos dos problemas que nós vemos acontecer nas relações partem da base. E se a base não for sólida, a base não for forte, vamos ter lares fracos, relacionamentos fracos. E é o que nós temos visto acontecer hoje. Então, o cortejo não é algo básico, é algo profundo, porque se nós queremos construir um edifício, as bases devem ser fortes, devem ser sólidas. E eu vejo o cortejo como uma base, como uma estrutura, como um alicerce. Se nós construirmos bem as bases, nós teremos relacionamentos muito fortes. Na verdade, o começo de tudo, né, define o fim de tudo. E falando de base, aqui aproveito, pastor, e minha esposa, para entrar numa questão muito importante, a mensagem inicial, não é? Porque hoje em dia muita gente pula etapas. E a questão a pastora aborda muito bem sobre essa questão. Estamos a falar para jovens. A questão será que o amor saudável começa no namoro? O amor saudável começa no namoro? Como disse o pastor, o namoro é o princípio de todas as coisas. Se começarmos bem, nós vamos terminar bem. Se no namoro eu já sinto a convicção de que esta pessoa é a pessoa com as qualidades que eu quero para a minha vida, eu falo assim, não existe pessoa perfeita, é importante que não existe. Eu não sou perfeito. Nem eu sou perfeita. Mas nós precisamos ter a certeza que esta é a pessoa certa para estar ao nosso lado, apesar dos seus defeitos. Porque amar é mais do que ter um sentimento, é ter a convicção que quem está ao meu lado é a pessoa certa. Então, desde o princípio, eu preciso cortejar essa pessoa, conhecer essa pessoa, saber dos seus pontos fortes, dos seus pontos fracos, seu lado negativo, seu lado positivo, porque tanto o homem quanto a mulher, ela tem o lado positivo e o lado negativo. É nesta fase do cortejo que eu vou cortejar para saber quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos. E o outro perigo que eu vejo aqui é o quê? É que muitos jovens não se conhecem, mas querem conhecer outros. Aí começam também outros problemas. Por quê? Porque eu tenho um temperamento. O pastor também tem o seu temperamento. O pastor é mais sanguíneo, ferve mais. Meu esposo, eu já sou um pouquinho mais melancólica. Às vezes sou um pouquinho sanguíneo. Acho que eu tenho uns 3 temperamentos escondidos, mas o temperamento que o meu esposo mais traz para fora é esse temperamento sanguíneo, que eu gosto, né? Aquilo que dizem que os opostos se atraem. Mas, para eu conhecer, nós tivemos que ter aquele momento de cortejo, de namoro, fomos nos lapidando, nos conhecendo, nos aperfeiçoando, até chegarmos ao casamento. Eu acho que na fase do cortejo e do namoro, a paixão se expressa mais do que o amor. Amor de verdade nós conhecemos dentro do lar. Por que eu digo isso? Porque o casamento é a maior escola de caráter. No casamento você vai descobrir se realmente você ama essa pessoa ou não. Porque durante o namoro as garras estão bem escondidas. Ninguém quer sair mal da fita. Ninguém quer quebrar o guião.
Então, nessa fase, nós estamos muito apaixonados. Nós só olhamos para as virtudes. E muitas mulheres ignoraram o lado negativo dos seus parceiros. E por isso, dentro do casamento, elas têm determinados problemas, situações que podiam ser evitados no ato ou na fase do namoro, do cortejo. Então, o amor sim pode estar lá, mas ele é bem manifestado dentro do casamento. Ok. Bom, é uma pergunta interessante. Será que o amor começa no namoro? Mas veja, eu pensando muito nesse tema, nessa questão, eu cheguei à conclusão que para um amor saudável, o amor saudável, na verdade, começa nas fundações. Tudo na vida do homem tem um princípio. Tudo. Por isso é que Deus cria as sociedades. Por isso é que Deus cria as famílias. Por isso é que Deus cria a igreja, a escola e até trabalho. Tudo na vida do homem tem um princípio. E, a meu ver, o amor saudável começa nas fundações. Eu vou começar sobre a fundação família. Por quê? Porque na família, a família é um lugar onde se transmitem princípios e valores. Eu gosto muito de falar de mesa. Por quê? Porque eu ainda sou daquele tempo em que nós éramos corrigidos na mesa. Nos falavam sobre escola na mesa, sobre os cuidados que tínhamos que tomar, e quando atingimos uma certa idade, quando começou aquele processo das paixonites, das cartas e tudo mais, nós recebíamos instruções específicas na mesa sobre os perigos de entrar numa relação sem conhecimento, sobre os perigos de entrar numa relação sem conhecer as famílias do outro lado, sobre os perigos de engravidar, quais eram os riscos que nós corríamos. Tudo isso nós aprendíamos numa mesa. Quando falamos de mesa, nós estávamos a falar de um lugar onde se negocia destinos de pessoas. Por isso é que eu disse que para se ter um amor real, ele não começa exatamente no propósito. Porque o amor é o quê? A expressão de um sentimento. E indo mais para o lado divino, o amor é uma pessoa. Quer dizer que quem ama tem Deus. Eu estou a falar de um amor genuíno. Quem ama tem Deus. Então, para expressar este lado do amor, você tem que ter uma base. A questão é, o que você viu nos seus pais que lhe influenciou a amar alguém? Como é que você transmite esse amor? Por quê? Porque o que vai acontecer no namoro é simplesmente consequência da escola onde você passou. E existem nas famílias vários tipos de escola. Por exemplo, um pai que amou várias mulheres, é que podemos chamar de amor. Tem a mulher, a primeira mulher, e nós classificamos assim socialmente, a primeira mulher, e ainda tem na rua 2, tem a outra mulher na rua 4, a outra mulher na rua 5, a outra mulher. E nós sabemos que um indivíduo, o caráter do indivíduo, a personalidade do indivíduo, assim que está correto, é formado pelo lar, pelo meio que lhe cerca. E depois não, o indivíduo aprende de duas formas, vendo, ok, e ouvindo. Então, o que esta pessoa aprende na sua família é muito determinante pela forma como ele vai se expressar, por exemplo, no namoro. Se o seu pai foi uma pessoa fiel, obviamente ele vai ser fiel no namoro. Então tudo começa aí, ou seja, o amor saudável começa no lar. É o que ele aprendeu, é o que ele absorveu dos seus familiares. E depois tem outro elemento que é importante, que eu acho que são duas unidades que se fundem. É a família e a igreja. Na família, por quê? Por causa de alguns ensinamentos ligados a questões sociais que você aprende. Por exemplo, como saudar o seu vizinho, como se comportar diante de uma pessoa adulta e não só. A igreja, por causa de questões espirituais. Porque o que nós estamos a tratar aqui tem muito que ver também com questões espirituais. O que o pastor ensina primeiro, segundo, e o que o pastor vive. Porque o que nós ensinamos, por exemplo, na qualidade de pastor, é fruto daquilo que nós vivemos. Então, quando alguém é bem instruído na família, quando alguém é bem instruído no lar, ou na igreja, perdão,
esta pessoa começa a ter quando ele entra na fase do namoro, ele vai ter um namoro saudável. Por quê? Porque não serão mais suas ideologias. É o que ele aprendeu com seu pai, é o que ele aprendeu com a sua igreja, ou com seu pastor, que vai determinar um namoro saudável. Falando do amor, pastor, queria só que, para não falarmos do amor de forma generalizada, porque acredito que existem 3 ou 4 definições para o amor. Tem o amor ágape, que é o amor do tipo de Deus. Tem o amor storage, que é o amor entre amigos. Tem o amor eros. Tem o amor eros, que é o amor, não sei qual dos amores o pastor está a falar, seu amor eros. No caso, se existe amor verdadeiro. O amor eros é o amor erótico, né? Sim, entre um homem e uma mulher. mulher, Exato. no caso. Então, só para que os nossos irmãos, amigos consigam perceber este amor verdadeiro que o pastor está a falar, ou que o esposo está a falar. Que se o pastor perguntou se começa no namoro ou não, é o amor eros, é o amor ágape, é o amor storage, é o amor filho. Eu estou a falar propriamente do amor de Deus. Quando me perguntou sobre o amor de Deus. Não, veja, por que eu falei do amor do tipo amor de Deus? É abrangente. Não, exatamente. Por causa. Exato. Já falou do amor de Deus, por favor, agora me fale sobre o amor de um homem e de uma mulher. Não, veja. Obviamente. Se começa do namoro ou não? Não, obviamente. Porque quando. Cortejo, exato. Quando eu estou diante de uma mulher, eu vou expressar, inclusive, o amor eros. Porque isso é próprio da nossa natureza. A sensualidade. Mulher, por natureza, é isso. Mas quando eu trago, pastor, aqui, o amor do tipo de Deus, eu falo dos benefícios deste amor. Por exemplo, o amor do tipo de Deus não é um amor orgulhoso. Se eu conquistei a pastora, logo no princípio, em que eu estou a aplicar o princípio do cortejo, eu vou exatamente respeitar seus valores. E Deus faz isso, por exemplo, eis que estou à porta e bato. Quer dizer, ele não entra sem que alguém lhe permita, ou alguém lhe abre a porta. Então, eu vou respeitar, primeiro, os princípios familiares da pastora, o que o teu pai te ensinou sobre sexualidade, sobre como se comportar diante de um homem. Se você dizer, não, eu aprendi com a minha mãe assim, eu, que eu quero expressar o amor do tipo de Deus, devo respeitar. Não é? Se o teu pai te ensinou que não pode, logo no primeiro dia, conhecer um rapaz e lhe levar para a cama, eu que tenho o amor do tipo de Deus, não posso levar a pastora na cama sem antes passar pelo casamento. Então, eu trago, na verdade, os benefícios deste amor, as características deste amor. Por exemplo, não trata mal, não é orgulhoso, tudo suporta, não busca os seus interesses, tudo espera. Exatamente. Então, é este amor que eu aqui falo. Quer dizer, se eu aprendo isto na igreja, quando chegar um momento em que aparecer alguém para me pedir namoro, eu expresso isso. Conseguiu entender, pastor? Agora sim, agora está claro. Agora ficou bem claríssimo. E nesse quesito do amor não busca os seus interesses, o que nós temos visto ultimamente na sociedade, e principalmente dentro da igreja, muitos namoros de interesses. Eu fico com o irmão fulano só porque já conduz um ID. Eu fico com a irmã fulana, porque a irmã fulana está bem posicionada, trabalha numa empresa onde ganha 700 mil quadros. Vamos entrar no debate do pastor Sadraco, do chulo. Assim podemos entrar, né? Então, há muito interesse, mas como dissemos no princípio, queremos aqui aconselhar os jovens. É necessário que todo namoro tenha um propósito. É muito perigoso quando você decide ficar com alguém por causa de interesses financeiros ou materiais. É muito perigoso quando você entra numa relação só porque a irmã tem um corpo bem desenhado. Não quer dizer que a aparência não importa. A aparência sim importa, né? Porque nós somos atraídos pelos nossos olhos.
A aparência importa, mas não define a essência. Não define a essência, mas importa, é importante, né? Eu quando olhei para o pastor, eu vi, não, tem a minha altura, tem o número do meu sapato, se fosse baixinho. O que tem aí? A altura, a forma como fala, a forma como se apresenta, e de todo modo, pastor, o que te atrai? Deus. Bom, a simplicidade, a amizade. Não Conjunto de valores? Não, calma aí. Vamos chegar lá. Sim, a beleza, obviamente, isso atrai. Mas tens algo que te é muito característico e até hoje eu celebro. É a simpatia, essa paz. Não és hipócrita, és verdadeira. Eu buscava exatamente uma mulher assim, com esse perfil. Sabe, pastor, eu costumo dizer assim, nem sempre Deus vai nos dar tudo o que nós queremos, mas às vezes Ele vai nos dar tudo o que nós precisamos. Porque tudo o que nós queremos, encontramos satisfação e contentamento naquilo que nós precisamos. Daí a própria Bíblia a dizer que, é o próprio Deus a dizer que eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Bom, pastor, veja que nós estamos a falar de cortejar e é importante que as pessoas percebam isso, principalmente os solteiros. E em suma, cortejar é desenvolver um namoro com propósito. É como trazer uma maquete para uma mulher ou para uma empresa, não é? Você quer constituir uma empresa e chegar e dizer, olha, vamos fazer uma empresa de venda de carvões ou uma empresa para vender, por exemplo, qualquer coisa. Para que você convença as pessoas que querem se associar a ti, você precisa ser claro. Ou seja, a visão precisa estar bem clara, bem passada. Então, um namoro, ou seja, cortejar, é na verdade um namoro com propósito. É dizer à menina aonde estamos e para onde vamos. Gosto muito do estilo americano. Quando você for fazer negócio com um americano, não vá para um americano para dizer o que você está a fazer. Diz ao americano que já fizeste. Ou seja, é tipo chegar em alguém e vender sonhos. Um namoro com propósito, você não pode vender sonhos. Você tem que mostrar com provas concretas o que você quer com esta pessoa. Quais são as diretrizes. E diretrizes claras sobre este namoro. É verdade, pastor? E é interessante nós falarmos sobre o propósito. Porque o que é isso, o propósito? É aquilo que você tem a intenção de realizar. Logo, se eu vou para uma certa pessoa e dizer que eu quero namorar contigo, literalmente eu estou a dizer que eu tenho intenções claras de realizar um projeto de vida consigo. De levar ao altar, constituir família, e isto envolve conhecer familiares, pastores, amigos, todas essas pessoas que podem nos ajudar a se desenvolver como casal, para que depois, no final, nós venhamos a influenciar positivamente a sociedade. Não é, pastor? Namoro com propósito. Exatamente. Na verdade, é tudo isso que o pastor acabou de falar. É necessário que haja sinceridade, verdade e não mentiras. Todo cortejo que já começa com mentiras não vai chegar a lado nenhum. Porque nós conhecemos quem é o pai da mentira. Satanás é o pai da mentira. É importante que tanto o homem quanto a mulher sejam sinceros. Porque não adianta inventar que tem. Eu já tenho uma casa no Talatona, eu já tenho um carro, eu já tenho 3 terrenos no Zango, eu já terminei a licenciatura quando está no ensino médio. Afinal, não tem nada disso, porque um dia essa moça vai descobrir, um dia esse moço vai descobrir e não vai ser bom. Não vai ser bom. Então é necessário que haja verdade, haja sinceridade, para que as bênçãos de Abraão vos alcancem. E outra coisa, principalmente para aqueles que são cristãos, é importante dar a conhecer os seus pais biológicos, é importante dar a conhecer os seus pastores, para que vocês sejam acompanhados. Porque todo namoro feito atrás da igreja, como dizem, não vai cumprir nenhum propósito. Vai ser um namoro de muitas turbulências, muitos problemas, vão cair na fornicação, com certeza, porque a Bíblia fala que o pão comido, as ocultas, quem é como se
Como é que é esse versículo? O pão comido às ocultas é doce, mas não sabem que os seus convidados são espíritos, são demônios. É mais ou menos assim que esse versículo diz. Então, sejam acompanhados pelos vossos pais biológicos, pelos vossos pastores. E aqui há um detalhe importante nessa questão, que é a questão da descoberta do caráter, do outro lado. Que nós nos relacionamos, ou seja, é perigoso entrar para o namoro só tendo em vista a satisfação física. Mas o que é físico está muito ligado ao externo. Mas tem alguma coisa muito mais bem interessante para se descobrir. É a questão do caráter, que é formado por um conjunto de valores e princípios. E aqui entramos numa questão importante, mais uma vez, a se levar em conta. Eu quero namorar, por exemplo, com a fulana de tal. Qual o estilo de, vamos lá, de vida que a família leva? Quais são os valores que eles defendem? Quando falamos de valores, também estamos a falar de cultura. Que tipo de cultura esta família tem? Por exemplo, eu já vi casos em que alguém gostou muito de uma menina, ela é muito meiga. Quando ela não fala, é uma pessoa muito calma, muito doce, calma, águas paradas. Mas quando ele entrou com essa relação, começaram a namorar, ele ficou assustado por causa da reação da menina. Ela fervia com pouca água. Depois veio aquela velha frase: eu não sabia que você era assim. Então, a questão do cortejar, ele é muito importante. Por quê? Porque para eu levar alguém para a minha vida, eu preciso saber se o seu temperamento é compatível com o meu estilo de vida. Por exemplo, nós presenciamos na sociedade um caso que foi chocante de alguém que era muito popular, vou aqui usar alguns termos para ocultar o caso, formou-se numa certa área da sua vida e esta sua área de formação lhe permitia ter acesso à pessoa. E na medida que essa pessoa foi se desenvolvendo, começou a ter muitas pessoas ao seu lado e o esposo não soube lidar com isso. Mais tarde teve uma atitude muito feia com aquela pessoa que acabou mesmo ceifando a vida dessa pessoa. Então, aqui aspectos importantes na questão do cortejo. O cortejo é um princípio extremamente importante porque também funciona como um filtro. Ele filtra o caráter da pessoa. Há pessoas que não suportam mulheres muito tempestuosas, espalhafatosas, mulheres assim muito vulgar, que usam até às vezes de baixo calão. Eu particularmente, meu caso, nunca desejei casar com uma mulher rabugenta, porque eu sou amante da paz. E neste processo em que eu conheci a pastora, fomos convivendo, conquistando a pastora, eu fui descobrindo valores que mais me atraem. Quer dizer, na verdade, eu me apaixonei pela minha esposa por causa do seu caráter, valores internos, não ainda o externo. Externamente falando, ela é bela, é belíssima. Mas a questão do caráter falou muito mais alto do que outra coisa. Então você que tem muita gente que casou mal por causa disso. Porque eles valorizaram mais o aspecto externo do que o aspecto interno. Ela é muito bonita. Veja, no namoro já começam muitos sinais. Mulher bonita que fala mais alto do que o homem. Mulher bonita com comportamento de rainha. E falando sobre isto aqui, o lar é o único lugar. É um lugar onde tem um único assento. Quando o teu temperamento, o teu propósito se encaixa no propósito do outro, o assento nunca é do fulano e menos da fulana. Na verdade, os dois se assentam. Então, o que se vê hoje é duas pessoas no mesmo lugar disputando o assento. Infelizmente. Bem, eu acho que até aqui vocês foram muito abençoados. Como disse o pastor no princípio, estejam conectados às nossas redes sociais e principalmente ao canal do YouTube, porque é lá onde vocês terão o vídeo integrado. Então, que Deus abençoe vocês,
Que Deus continue a vos cuidar, que vocês acertem na vida sentimental. E você que já está casado, continua firme, continue a orar pelo seu relacionamento. Que Deus abençoe todos em nome de Jesus.